Obrigado, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai amado, no nome de Jesus, nós nos apresentamos esta tarde diante de Ti, em temor e tremor, Pai. Pai amado, sabemos, Senhor, que dependemos inteiramente de Ti, do Teu Espírito. Pai querido, estamos com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos estão inclinados para aquilo que o Teu Espírito tem para ministrar à igreja esta tarde, Pai. Pai amado, nos usa como um canal desobstruído, Senhor, desimpedido, a Tua unção, a Tua palavra, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, porque em Ti vivemos, nos movemos, existimos, de Ti também, Pai, somos geração de Deus sobre a terra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque somos canais. Obrigado, Pai, porque somos embaixadores, somos Teus representantes legais aqui na terra, Pai. No nome de Jesus estamos abertos à Tua influência, estamos totalmente ensináveis, Pai, com os corações ensináveis, debaixo da Tua unção, dependendo do Teu Espírito, em o nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Você está com uma grande expectativa para esta tarde? Aleluia, também estou com uma grande expectativa. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para mim e para você hoje à tarde, amém? Irmãos, algo que nós temos que entender é que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, amém? João, ele cantava uma música inspirada pelo Espírito de Deus e ele dizia: em Ti, Pai, eu existo, amém? Aleluia. Nós temos que entender isso. A nossa vida depende da vida dele que está em nós. Esta vida em nós nos dá a capacidade de reinarmos como embaixadores de Cristo, amém? Neste mundo. E nós sabemos que este mundo ele é cheio de intempéries, de desafios, de circunstâncias que se levantam contra a minha vida e a tua vida. Mas você tem que entender que a razão da tua existência é Ele. Nele você vive. Você vive não se referindo propriamente dita a bios, ou a vida natural, a vida humana, mas estamos falando da existência segundo Deus, da existência segundo o propósito de Deus. Nós temos que entender que a vida dele é uma realidade em nós, porque nós estamos conectados à videira, amém? Jesus ele falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então a mesma seiva que flui no tronco, que vem das raízes, é a mesma seiva que flui nos troncos, ou que flui nos ramos, que somos nós, os cristãos. Nós estamos ligados a Ele, amém? E Paulo ele fala algo muito interessante no capítulo 12 de Hebreus. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Aí ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Aleluia. Amados, Paulo ele começa a falar para mim e para você que existe uma carreira proposta em Cristo Jesus para cada um de nós. Mas Paulo ele não diz que esta carreira vai ser um mar de rosas. Ele diz: olha, existe uma grande nuvem de testemunhas, e eu
me atrevo e falo, digo assim, eu sei que Paulo estava se referindo à grande nuvem de testemunhas que ele relatou no capítulo 11 do livro de Hebreus, falando dos profetas, amém? Falando dos patriarcas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, e na fraqueza se fizeram fortes, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então Paulo ele está falando dessa nuvem de testemunhas, mas eu sei também que existe uma grande nuvem de testemunhas negativas, que estão diante dos nossos olhos, que são as intempéries da vida, que são os desafios que a cada dia se levantam contra cada um de nós. Muitos desafios se levantam, coisas irão se levantar contra a minha vida e a tua vida, para nos impedirmos de corrermos e completarmos a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Existe uma carreira, e esta carreira, o centro, essa carreira, você vai correr quando você estiver com excelência no centro da vontade de Deus para a tua vida. Aí Paulo ele diz assim, olha, que nós devemos considerar, pois, tamanha nuvem de testemunhas, e também nós devemos fazer algo, nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Então Paulo ele fala a respeito de pesos, ele fala a respeito de pecados, ele faz uma distinção entre essas duas coisas. Existem coisas nas nossas vidas que não chegam a ser pecados, mas são pesos. Existem coisas na nossa vida que anulam o nosso potencial em Cristo Jesus, que nos deixam lentos. Paulo ele diz assim, olha, corra, porque amados, quando nós estamos correndo, ou você se concentra ou você cai. O simples fato de você estar correndo, isso faz com que você se concentre no teu objetivo. Dá para você correr e olhar para o lado? Dá para você correr e conversar com alguém se você estiver correndo muito, sem olhar, sem tirar os olhos do alvo? Não. Quando você está correndo, você tem que estar olhando para frente. Quando você está correndo, você tem que estar focado no objetivo. Quando você está correndo, você deve entender e saber aonde você quer chegar. E Paulo ele fala da carreira, Paulo ele fala de uma nuvem de testemunhas, tanto testemunhas positivas, testemunhas que venceram, que fizeram grandes coisas para o Senhor. E amados, isso me alegra, porque se eles venceram, nós também venceremos. Amém? Porque nós servimos um Deus de fato que não faz acepção de pessoas. E o que mais me alegra ainda, que Paulo, ou o escritor de Hebreus, ele usou o exemplo dos santos da antiga aliança, pessoas que eram participantes de uma aliança que é inferior a que eu e você participamos hoje. Amados, era um motivo de alegria. Nós podemos nos alegrar 2 vezes mais, ou 3 vezes mais. Se esses homens eles venceram, isso é um motivo de alegria para mim e para você, querido. Nós temos que nos alegrar muito mais, porque a aliança que nós participamos hoje é superior à aliança que eles participaram naqueles dias. E amados, com esta aliança inferior, estes homens fizeram grandes prodígios, estes homens fizeram grandes proezas. Eu vejo, a vida do jovem Davi. A Bíblia fala que Davi, ao observar as ovelhinhas do seu pai, veio um urso, ou veio um leão, e se levantou, pegou uma ovelha, e a Bíblia fala que Davi foi e atacou aquele leão, e aquele leão se levantou contra ele, e ele diz: peguei-o pela barba, e o matei, e tirei a ovelha. Amém? É coisa espetacular. É uma coisa extraordinária que vai além da razão humana. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos levar a níveis superiores. Ele quer nos levar acima do natural. Ele quer nos conduzir em uma carreira sobrenatural que está proposta nele mesmo, no seu coração. Algo que ele idealizou e planejou para a minha vida e para a tua vida, meu querido. Eu acho interessante que no livro de Provérbios a Bíblia diz assim: o Senhor, Ele
conhece os caminhos do justo. O Senhor, Ele sabe da onde você deve sair e aonde você deve chegar. E Ele está monitorando aquela rota. Aquela rota está sobre monitoramento, né? Eu lembro que eu trabalhei na Martins, nos armazéns Martins, e tem a transportadora da Martins, que é a Marbo, que são os caminhões, né? E eles têm um sistema de entrega chamado assento quente. O caminhão não para. O caminhão sai de Uberlândia, vai para o Ceará sem parar um minuto. Não para, só para abastecer, se precisar. São 2 motoristas, enquanto um está dormindo, o outro está dirigindo. E esse caminhão, eles têm uma tela gigante, eles têm uma central lá, que eles estão monitorando todos os caminhões da Marba. Eles sabem aonde todos os caminhões estão, com um pontinho. Se o caminhão desvia 2 quilômetros da rota, eles acionam imediatamente as autoridades locais, porque algo está errado, porque eles estão sob monitoramento e eles têm uma rota pré-definida, e eles têm que seguir aquela rota na risca. Amém? E amados, o Senhor, Ele conhece o caminho do justo. E enquanto nós estamos nesta rota, nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo guardados debaixo das suas vistas. Só existe uma forma de não recebermos a bênção de Deus na nossa vida: desviarmos desta rota. Se sairmos da rota, entramos em uma rota que Ele chama o reino das trevas. Você passou a ficar encoberto às vistas de Deus e espontaneamente está se entregando ao acesso do diabo na tua vida. Amém? Diferente daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente ele descansará. Essa palavra esconderijo do Altíssimo no original é um lugar secreto, inacessível. Esse lugar é muito alto, o inimigo não tem acesso a esse lugar. E aqueles que habitam ali, aqueles que moram ali, aqueles que tabernaculam ali, que fazem uma morada permanente, estes não serão alcançados, estes não serão atingidos, estes descansam sobre a sombra do Onipotente. Aquele que tem todo o poder o está guardando, aquele que tem todo o poder está com as suas asas estendidas sobre ele, e o inimigo não tem acesso, o inimigo não pode alcançar. Amém? Circunstâncias virão, situações se levantarão contra a minha vida e contra a tua vida, mas nós temos que entender que a nossa carreira é uma carreira bem sucedida, é uma carreira sobrenatural. Amém? Nós temos que entender que os desafios se levantarão. Ele diz: olha, se livre. O pecado ele é uma realidade, os pesos eles existem e eles estão te assediando. O que é ser assediado? É ser abordado de forma bem próxima, né? Eles estão do nosso lado, sempre nos abordando, sempre tentando nos seduzir, sempre tentando nos tirar da rota. Mas ele diz: se livre de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia com astúcia. Satanás ele é astucioso, irmãos, cheio de astúcia. Satanás ele conhece profundamente a psique humana, a alma do homem. Ele conhece as fraquezas do homem, com certeza. Ele conhece o emocional do homem muito bem. Ele sabe aonde atacar. E nós só vamos ter vantagem, encontrar vantagem contra o inimigo das nossas vidas, quando estamos conectados à videira, quando estamos escondidos, guardados no esconderijo do Altíssimo. Então, cada um de nós já tem sido ministrado pelo Espírito de Deus. Eu sei quais são os pesos na minha vida, e eu sei que se eu sei, você também sabe.
porque o Espírito de Deus é aquele que ministra aos nossos corações. Você sabe aquilo que não chega a ser pecado, que está na tua vida, mas que está te deixando lento, está te impedindo de ir ao nível mais profundo em Deus. Amém? Cada um de nós é ministrado pelo Espírito de Deus, e nós sabemos também quando nós pecamos. Sabemos ou não sabemos? Com certeza, porque o Espírito, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos orienta nos mínimos detalhes da nossa vida, né? Eu costumo dizer assim, algo que eu tenho que ter uma vigilância redobrada na minha vida é a respeito da televisão. Eu sempre falo aqui, eu tenho que vigiar, e além de eu vigiar, a minha esposa tem que vigiar comigo também, porque eu gosto de televisão, eu gosto muito de documentário. Sabe o que está Discovery? Aqueles documentários National Geographic. Eu não sei, é uma coisa do diabo mesmo. Eu sou capaz de assistir 15 vezes o mesmo documentário, irmãos. 15 vezes o mesmo documentário. Só pode ser alguma coisa maligna mesmo. Então eu tenho que vigilar. A vigilância tem que ser redobrada na minha vida, né? E só fica lá naquele canal, né? Quando eu estou lá na televisão, é History Channel, ou é National Geographic, ou é Discovery, né? Eu vou em cada um, né? Olhando lá, o cara está passando um documentáriozinho, aí fico lá. E eu tenho que vigiar de forma redobrada, porque esse peso, ele pode de fato virar um pecado na minha vida. Como eu já pequei várias vezes, o Senhor já ministrou meu coração, vai ler minha palavra, vai orar, e eu não fui. Eu fiquei na televisão, pequei, desobedeci. Se alguém está dependendo daquela minha oração, irmão, misericórdia. E é muito sério isso. Amém? É muito sério mesmo. Aí ele diz assim, ó: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele está falando de quem? Ele diz que eu e você devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que é o meu modelo e o teu modelo. É o modelo a ser seguido por cada um de nós. Amém? Jesus, ele é um protótipo, é um modelo de Deus, né? É o conceito de Deus para a humanidade. É o modelo de homem que Deus criou segundo o seu coração, segundo a sua inspiração. É o modelo de homem original, o primeiro Adão que pecou, o homem que domina sobre as coisas naturais, sobre as coisas espirituais, o homem que tem acesso aberto e irrestrito à presença do Pai, sem medo nenhum. Eu já falei aqui com vocês, nós falamos de Esther, né? Que Estela teve ousadia para entrar na presença do rei, e ela poderia ter morrido, porque ela entrou sem ser anunciada, ela abriu as portas, ela empurrou e entrou. Sabe por quê, irmãos? Porque somente uma pessoa tinha direito de entrar sem ser anunciada na presença do rei. Somente uma pessoa, não era a rainha mãe, mas somente o primogênito, o filho primogênito, o herdeiro do trono. Esse podia chegar lá, dar um chute na porta, pá, e entrar. Aleluia. Na presença do Pai, sem ser anunciado. Fora o primogênito, o segundo filho, o terceiro, o quarto, todos tinham que obedecer o protocolo. A rainha mãe tinha que obedecer o protocolo, todos. Se não obedecesse, podia custar a sua própria cabeça. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi aquele que nos introduziu à presença do Pai. Nós estamos na presença do Pai não por causa de nós, mas por causa dele, porque ele era o único que podia entrar, e ele entrou e me levou, e te levou juntamente com ele. Aleluia. No Santo dos Santos, apenas um podia entrar no Santo dos Santos. Era o sumo sacerdote. Se qualquer outro sacerdote entrasse no Santo dos Santos sem ser o sumo, ele era fulminado imediatamente, ele caía morto. Os sacerdotes comuns, eles podiam chegar até o santo lugar, mas o Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão.
Ele nos introduziu à presença do Pai. Nós estamos lá por causa dele. Nós estamos lá por causa dele, por causa do primogênito. Nós estamos lá por causa do sumo sacerdote, porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas. E estabeleceu a igreja como seu corpo, e ele mesmo como a plenitude de todas as coisas, e a igreja, ele mesmo como aquele que a tudo enche, e a igreja como a sua plenitude. Aleluia! A plenitude de Cristo é a cabeça e o corpo. É o nosso Senhor Jesus Cristo unido à sua igreja, é a plenitude de Cristo. Nós, como igreja, somos o seu corpo sobre a terra. Nós temos que entender, amados, para corrermos esta carreira e sermos bem-sucedidos, nós temos que entender isso. Mas temos que entender também que aquele que é o autor e consumador da fé, que é o modelo de Deus para ser seguido por mim e por você, é o conceito de Deus para as nossas vidas. Nós temos que entender que ele também sofreu oposição dos pecadores. Ele foi afrontado, não creram nele, cuspiram no seu rosto, bateram no seu rosto, arrancaram a sua barba e por fim o crucificaram. Foi acusado de ser endemoniado, de expulsar demônios por Belzebu, maioral dos demônios. Foi acusado de ser glutão e bebarrão. Ah, misericórdia. Misericórdia. De estar entre os publicanos, mas amados, ele sabia, ele entendia qual o propósito de Deus para a sua vida. Por muitas situações e muitas ocasiões, nós podemos ver, principalmente no Evangelho de João, ele disse assim: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que escuto o Pai falar. Ele diz: eu vim não para cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso quer dizer que existia uma vontade na natureza humana de Jesus que era incompatível com a vontade de Deus, era contrária à vontade de Deus. Se ele cumprisse aquela vontade, ele não cumpriria a vontade do Pai. Então ele disse assim: olha, eu tenho vontade de fazer algo, mas eu não faço, porque eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Aleluia, amém. E a Bíblia diz que para que venhamos correr com perseverança, né, com excelência esta carreira, nós devemos considerar atentamente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, porque ele não precisava conquistar nada, porque ele já tinha tudo, ele já estava com o Pai desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas. O Pai, a palavra e o Espírito, eles coexistem, eles criaram juntamente todas as coisas, tudo que existe foi criado por intermédio deles, amém? E eles eternamente reinavam, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, por amor a mim e a você, ele decidiu suportar a cruz, levar sobre si a minha dor e a tua dor, a minha maldição e a tua maldição, a minha enfermidade e a tua enfermidade, a minha pobreza e a tua pobreza, a minha enfermidade e a tua enfermidade, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e vivêssemos como filho, reinando em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Romanos 5,17. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida, porque a vida eterna é algo real em você. Você vai reinar nesta vida.
sobre todas as coisas. Porque o propósito de Deus para o homem é que ele reinasse. O propósito de Deus para o homem é que ele dominasse. O propósito de Deus para o homem é que ele fosse representante legal de Deus. Ele estabelecesse na terra a visão de Deus. Deus é dono, a ele pertence os altos céus, mas de acordo com o Salmo 115, a terra ele confiou ao homem, ele deu ao homem. E o homem tinha que estabelecer a visão celestial na terra, e para isso ele tinha que dominar e sujeitar sobre todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala: e abençoou Deus o homem, e disse: dominai e sujeitai sobre todas as coisas. Ele usou duas palavras, radar e kabash. Essa palavra reinar é exercer o governo de Deus. Deus governaria através do homem. O homem seria o representante legal de Deus, e toda a criação reconheceria o homem como tal, como representante de Deus, e se curvaria diante da sua presença, não em uma posição de adoração, mas em uma posição de sujeição, reconhecendo que o homem é a primícia da criação de Deus, é o representante legal de Deus, é o embaixador de Deus, é aquele que foi designado pelo próprio Deus para estabelecer na terra a sua visão. E a outra palavra, sujeitar, é dominar na força. Em outras palavras, Deus diz o quê? Olha, todo mundo vai ter que reconhecer você como meu representante, mas se alguém não reconhecer, se alguém se levantar contra você, você vai ter força para dominá-lo na força, a força, e dominá-lo e fazê-lo com que ele reconheça. Por que você acha que Satanás ele usou de astúcia para derrubar o homem? Ele teve que usar de artimanha, de mentira, para fazer primeiramente o homem pecar, para que a morte se estabelecesse no homem, para que depois o homem se tornasse escravo do diabo. É porque ele não tinha força de dominar o homem na força. Ele não tinha poder. Ele sabia que se ele entrasse, ele ia se dar muito mal. Muito mal. Então ele teve que usar de artimanha, ele teve que usar de mentira. Nós somos esse representante. Eu não entendo como muitos cristãos acham que o homem é algo, é um ser miserável, é o verme, a verme que rasteja no pó, que não é nada, é o trapo da imundícia, né? Amados, o homem é a primícia da criação. Todos os dias, Deus ele ia criando, ele ia estabelecendo as coisas, e no final do dia, Deus ele vistoriava aquilo que ele havia criado, ele dizia: isso é bom. Mas no sexto dia, quando ele coroa a criação, ele fecha a criação com a criação do homem. Pela primeira vez Deus olhou e disse assim: isso de fato, esse aí eu caprichei, isso é muito bom. Falando do homem, é a primícia, é a coroa, é aquele que foi designado por Deus para refletir a imagem e manifestar o caráter. Amém? Por isso que diz: fomos criados à imagem e semelhança. Alguns atributos criativos de Deus, Deus concedeu ao homem. O homem é um ser extremamente criativo, é ou não? Você vai e viaja para fora do país, passa 8 horas voando sobre o Atlântico com uma aeronave, com mais de 300 passageiros, né? Um gigante de ferro. Você fica imaginando: meu Deus, o homem foi capaz de criar isso, né? Uma espaçonave que lhe leva ao espaço, lhe leva à lua. Um homem capaz de mandar uma sonda a um outro planeta e controlá-la aqui da Terra. Queridos, isso são atributos, pequenos fagulhas do atributo de Deus, que Deus ele concedeu ao homem. Por isso que o homem ele é um ser que ele pode ser altamente criativo ou altamente destrutivo. Tanto a morte como a vida vem por intermédio do homem, que é o representante de Deus. É um ser legal, ou ser criado por Deus, que pode agir legalmente sobre a terra. O único é o homem. Por isso que o diabo ele usa o homem, por isso que Deus usa o homem.
O diabo só pode se manifestar como o diabo através do homem, e Deus só pode se manifestar como Deus através do homem. Amém? Aleluia. Mas ele diz assim: a carreira é bela, é uma carreira sobrenatural, mas você deve considerar aquele que sofreu tamanha oposição. Mesmo Jesus sendo tudo isso, ele sofreu oposição. Ele diz assim: você deve considerar nessa carreira não somente as vitórias, mas você deve considerar o sofrimento. Existe um sofrimento bíblico. Quando eu falo de um sofrimento bíblico, eu não estou falando da miséria, eu não estou falando de enfermidade, eu não estou falando de morte. Eu estou falando um exemplo de sofrimento bíblico. A Bíblia diz assim: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Você sabia que para você renunciar ao pecado, não pecar, isso vai produzir um sofrimento na tua carne? Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Um outro sofrimento bíblico é você ser afrontado, ser mal compreendido e ser perseguido por causa do Evangelho. É você viver em uma contracultura, uma cultura contrária à cultura existente nesse mundo, que foi imputada neste mundo pelo Deus deste mundo, que é Satanás. Amém? Nós temos que ver uma contracultura. O cristianismo é uma contracultura. Hoje ser cristão, né, autêntico, é sinônimo de quê? De ser fanático, né? De ser extremista. E nós de fato temos que ser extremistas mesmo. Nós temos que ficarmos firmes, nós temos que ficar firmes na palavra. Nós não devemos arredar um centímetro, nós devemos estar firmes em nossas convicções. Amém? Então você deve considerar a oposição, porque ela é real, ela existe, e ela vai se levantar contra a tua vida, mas tu tem que entender que muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? E você assim: considerai atentamente aquele que sofreu tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amados, muitos estão vindo para o Evangelho achando que Deus é uma fada. Essa é a grande realidade, né? Que ele vai se manifestar diante de você com a varinha mágica e vai dizer: sim, Salabim, vai encostar a vara na tua cabeça e tudo vai mudar da noite para o dia. Ou seja, você vem há 30 anos, 40 anos destruindo a sua vida, fazendo tudo que é errado, e quer que depois que você se converta, de um segundo para outro, tudo seja consertado. Amados, é um processo, e esse processo ele vai seguir o teu crescimento espiritual, não é da noite para o dia. Amém? E esse processo ele deve ser acompanhado de algo chamado perseverança, tanto que a carreira ela está ligada com a perseverança. Paulo diz: correi com perseverança a carreira que lhe está proposta em Cristo Jesus. Porque muitas coisas se levantarão contra você para que você desista, para que você fique pelo meio do caminho. E você deve considerar que o sofrimento ele é real, as intempéries da vida vão se levantar, os adversários se levantarão contra as nossas vidas, e nós devemos estar aguardando, mas tendo a consciência que muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E cada um dos nossos inimigos vão se prostrar diante de nós, vão ter que se curvar. Você vai passar por cada um desses desafios, você vai vencer cada um deles que tem se levantado contra a tua vida. O escritor de Hebreus diz que você deve considerar, sabe por quê? Para que você não venha ficar fatigado. A fadiga ela vai vir quando você desfalece na alma. O campo de batalha é a nossa mente. Satanás ele vai querer mostrar para você um quadro piorado da situação. E se você não estiver com os olhos fixos no autor e consumador da fé, você vai começar a olhar para a circunstância, vai meditar nela e ela vai crescer diante dos teus olhos. E o passo seguinte é que você vai desmaiar, você vai desfalecer, você vai desistir, você vai ficar pelo meio do caminho. Então, Paulo diz assim: olha, existe uma carreira, você vai completar. Essa carreira, ela deve ser desenvolvida com perseverança. Associada a isso, você deve se livrar de coisas que te deixam lento.
deve se livrar do pecado e deve considerar a oposição. A oposição vai vir. Então, quando a oposição vier, não pense que você está fora da vontade de Deus. Amém? Muitas vezes você não está, algumas vezes sim, mas Deus, Ele vai te orientar, Ele vai ministrar o teu coração. Mas muitas vezes o diabo, ele vai se levantar exatamente porque você está correndo, e ele está vendo que você está frutificando, né? E existe um adágio que diz que criança não joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Aí eu me lembro da minha infância lá em Monte Tabosa. Aqui tem uma fruta que é desprezada por vocês cariocas, né? Mas que é uma sumidade no interior do estado de Ceará, que é a castanhola, aquela castanha. Vocês já viram aquela castanha? Uma que é roxa, que dá noda nos dedos, que tem uma folha verde. Aquilo ali eu comia demais. Tinha um pé de castanhola, aquelas castanholas carnudas. A gente comia, depois levava o coco, botava para secar no sol e comia uma amêndoazinha que tem dentro ainda. Quebrava o coquinho e comia, que a gente chamava coquinho. Já comeu, João? É uma delícia. O coquinho é mais gostoso que a castanha de caju. É uma delícia, né? E ninguém sabe, todo mundo despreza. Amêndoa, né? É amêndoa, né? Pronto, lá a gente comia demais. A gente jogava pedra e caía em cima do telhado. E o pessoal jogava balde d'água, jogava chinela da janela. Menina! E saia todo mundo correndo, né? Caía em cima dos carros. Então, criança não joga de fato pedra em árvore que não dá fruto. Sempre vai jogar pedra em árvore frutífera. Amém? Aleluia. Então, diga assim: eu vou correr e vou completar a carreira que me está proposta em Cristo Jesus. Aleluia. Pai querido, muito obrigado. Eu te rendo graças, eu te louvo por esta palavra, por esse entendimento que chegou aos nossos corações esta tarde, em o nome de Jesus. Amém.